Mateus 6,13 é um texto forte, principalmente na parte final dele, porque o texto, no final da oração do Pai Nosso, Jesus diz assim: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Vamos ler juntos essa parte? E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Hoje pela manhã falamos dessa primeira parte, não nos deixes cair em tentação, e agora entramos nessa segunda parte, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Vamos pensar um pouco sobre o mal. Eu sei que não é um convite muito agradável, né? Num domingo, à noite, mas o texto nos conduz a isso. Quero falar para vocês um pouco sobre um dos livros mais lidos no mundo, que é um livro que foi escrito durante o século IV antes de Cristo. Esse livro se chama A Arte da Guerra. A Arte da Guerra. Esse livro tão antigo, escrito por um estrategista militar chamado Sun Tzu. Não sei se vocês já leram o livro, já viram o livro nas estantes. Hoje é um best-seller, principalmente para aqueles que estão envolvidos na área de administração, de marketing. A foto desse livro, tem aí, tio Carlos, por favor. Não em português, na edição em português, que eu não ia fazer propaganda para nenhuma editora, né? Mas essa é a edição em inglês. É um livro muito interessante que fala sobre as estratégias de pensar o seu concorrente. Hoje em dia tem sido visto nessa perspectiva. E nesse livro A Arte da Guerra, o texto diz o seguinte, uma frase muito interessante: o individualista sem estratégia, que considera os adversários com leviandade, irá inevitavelmente tornar-se um cativo. Tradução, revista e atualizada do reverendo Leonardo. Quem desrespeita o inimigo, perde para ele. Quem desrespeita o inimigo, perde para ele. Nesse texto que nós meditamos um pouco sobre ele ao longo desses meses, sobre a oração do Pai Nosso, Jesus Cristo diz que nós precisamos pensar muito seriamente na nossa relação com Deus quando nós entramos numa oração, num diálogo com Ele. Ele disse, no contexto desse texto, eu acho que você se lembra, a partir do capítulo 6, que as nossas orações deveriam ser orações diferentes daqueles que têm uma espiritualidade superficial. E ao responder a maneira como um discípulo deveria orar, a resposta de Jesus foi que a nossa oração deve ser uma oração de alguém que compreende, que está conversando com Deus, que é santo, que sabe que é discípulo nessa relação com Deus, de alguém que sabe quem é Deus como Pai e como o Filho se relaciona com esse Deus. Só tem plena abrangência dessa oração, consciência dessa oração, quem pela graça de Deus teve os seus olhos descobertos pela ação do Espírito Santo e consegue entender a importância dessa oração que Jesus Cristo nos ensinou. Nós precisamos perceber que Jesus Cristo, em cada palavra dessa oração, colocou as palavras com um significado além da mera letra que nós vemos aqui. Observe que diz o texto: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Em primeiro lugar, é importante observar que ele não nos diz, não nos deixe entrar na tentação, ou nos livre da tentação, porque tentados, provados, todos nós seremos. No entanto, a segunda parte desse versículo 13 diz: livra-nos do mal. Muitas vezes, quem ora a oração do Pai Nosso, imagina que o mal é alguma coisa ruim que possa acontecer com você. Mas não é essa a ideia da palavra usada no grego aqui. A palavra grega usada aqui, a palavra poneru, é uma palavra que tem a ver com o maligno. Na tradução em inglês, a tradução é livra-nos do the evil one, ou seja, daquele que é o maligno. Essa é a melhor tradução. Então você ora a oração do Pai Nosso assim: não nos deixes cair durante a tentação, durante a prova, mas nos livra, Senhor, do maligno, daquele que é a encarnação do mal. E aí você percebe que Deus está abrindo uma porta para a nossa espiritualidade, aonde nós vamos considerar a presença e a atuação não da maldade ou do mal, como se fosse algo abstrato, mas do mal como uma pessoa.
Essa é a ideia. Nós temos um adversário que é a encarnação do mal. Eu sei que você pode estar pensando no seu vizinho, eu sei que você pode estar pensando na sogra, no sogro, no cunhado, né? Mas essa não é a ideia. Aqui o texto, ao dizer sobre a encarnação do mal, fala de um ser espiritual. Vamos bater um papo aqui sobre espiritualidade cristã, principalmente no século 21. Nós corremos um sério risco, principalmente as igrejas tradicionais, presbiterianas, batistas, metodistas e aí por diante, de começarmos a esquecer daquele que é a encarnação do mal. De repente, o cristianismo se torna para nós uma ética tão concreta, tão absoluta, uma relação de causa e efeito, da nossa relação com Deus, que nós nos esquecemos das armadilhas de um ser espiritual que existe, que é o chamado na Bíblia de adversário, diabo ou Satanás. E ele de fato existe. E Jesus Cristo aqui fala sobre ele. E nós precisamos abrir os nossos olhos para compreender que o maligno está presente e atuante no planeta Terra. E que ele tem armadilhas e estratégias. E que ele desenvolve suas estratégias para atingir a nossa vida. Não é algo constante, não é algo que você vive 24 horas por dia, 7 dias por semana, graças a Deus, mas em alguns momentos da nossa vida, percebemos claramente que existe uma ação espiritual negativa para que tudo na sua vida dê errado. E esse é o momento em que você tem que orar pelo discernimento do Espírito do Senhor, dizendo: Deus, cheguei a um ponto em que tem alguma coisa errada aqui espiritualmente, e é aí que você deve invocar a presença espiritual de Deus. Então, cuidado, principalmente nos meios tradicionais como o nosso, para não cairmos no erro que o Sun Tzu avisou, que é desprezar o inimigo. Porque quem despreza, acaba cativo dele. Alguns textos da Bíblia chamam a nossa atenção. Por exemplo, vamos jogar lá no telão, para a sua alegria. Né? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. O texto diz: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. A primeira coisa que nós percebemos na palavra do Senhor é que o adversário é um ser milenar. Ele não é eterno, porque Deus é eterno, Deus não tem começo e não tem fim, o diabo é um ser criado, um anjo criado que caiu, então ele tem uma experiência milenar. Eu não gosto de usar o termo, nós enfrentamos um inimigo eterno, porque ele não é eterno, eterno é só Deus, mas é um inimigo milenar. Antes do seu bisavô nascer, ele já existia. Antes do seu tataravô nascer, ele já existia. Ele conhece todas as estratégias, ele tem muita sabedoria. Ele tem experiência em casos iguais aos nossos. Ele sabe exatamente como agir para desestabilizar a sua vida. Não menospreze esse inimigo. Ele é leão que ruge. Em João capítulo 13, versículo 2, vou jogar lá o texto para você, diz assim: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Em certos momentos, algumas pessoas podem ser conduzidas, levadas pelas sugestões de um pensamento vindo do inimigo, que pode ditar a agenda da pessoa, dizendo para ela como ela deve se portar, o que ela deve fazer, mesmo que isso custe a sua relação direta com um Deus que ele já experimentou. Nunca se esqueçam que Judas, que traiu Jesus, andou 3 anos com Jesus. Olha, se você for membro da igreja da Gávea 3 anos e um dia você nos vender por 30 moedas de prata, vamos ficar muito chateados com você. Mas isso é uma relação até natural. Eu vou ficar chateado porque você nos desvalorizou muito no mercado de ações aí. Mas seria alguma coisa relativamente natural. Mas andar com Jesus Cristo, 3 anos, o próprio JC, ver os milagres que ele realizou, ser testemunha ocular das bênçãos, das curas,
dos momentos em que Jesus perdoou e transformou vidas de pessoas completamente desesperadas, e ao final de 3 anos, ainda permitir que o inimigo age em sua vida, a ponto de entregar a Cristo para os inimigos políticos dele, só sendo conduzido, sem dúvida nenhuma, por uma estratégia maligna. A lógica humana, por mais descabida que seja a lógica humana, não nos levaria a essa conclusão, a não ser que houvesse um elemento espiritual estranho nessa agenda, e é o que a Bíblia nos diz. Então, muitas pessoas ao longo da história da humanidade, pessoas importantes, foram inspiradas por Satanás. Muitas pessoas. Do meio artístico, do meio político e até mesmo do meio religioso. Muitas pessoas foram inspiradas pela agenda satânica, seguiram e conduziram pessoas à morte. E está aí claro, é só você olhar a história. Não é possível que uma nação inteira seguiria um homem chamado Hitler sem que sobre ele estivesse uma forte ação maligna. Não é possível. E tantas outras barbáries que aconteceram na história da humanidade. Você vê claramente que o ser humano ali foi dotado de um poder espiritual diferente para fazer o mal. Homens e mulheres comuns. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. Vamos ver esse texto? O texto diz assim: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Esse texto de Coríntios é um texto muito forte, porque o texto vai dizer que o inimigo, o maligno, ele pode se travestir de anjo de luz. Ele pode enganar pessoas e levar pessoas a pensarem que ele é um ser bom, que suas propostas são boas, que a intenção dele é boa. Aí eu digo, já não é mais menosprezar o inimigo, é mudar a roupagem dele, é dar a ele uma característica que ele não tem. E é interessante esse texto, porque o texto vai dizer que até alguns que servem a Satanás, em alguns momentos vão ter atitudes de justiça, exatamente para confundir o povo. Existem ministros de Satanás que podem realizar milagres. E não se enganem, o diabo tem poder para curar pessoas fisicamente, mas o preço que ele cobra é a sua alma. Então muitas pessoas são conduzidas a erro, porque vêm até curas físicas de ministros, entre aspas, da justiça, como diz o texto, usados pelo inimigo para conduzir vidas inteiras à perdição espiritual, ao aprisionamento espiritual. E a história está repleta de pessoas que experimentaram isso. E existem cidades no Brasil hoje que são referência nesse tipo de busca de cura espiritual que desagrada a Deus e que é manipulada pela ação do inimigo. Não só no Brasil, mas fora do Brasil. E as pessoas acham que estão seguindo alguma coisa boa, mas na verdade a proposta não é boa. O nível de inadimplência dos financiamentos de automóvel no Brasil está aumentando para automóveis financiados entre 5 e 6 anos. E eu me lembro que um economista, há 3 anos atrás, avisou que isso iria acontecer. Ele disse, a proposta parece boa, mas não é. Cuidado, você tem que fazer a conta direito no seu orçamento. E isso acontece muitas vezes em muitas áreas da nossa vida. A princípio você olha uma proposta e diz, essa proposta é boa, mas quando entra nela, ela te leva para um lugar ruim. Isso acontece na vida financeira, isso acontece na vida sentimental, isso acontece nos relacionamentos de amizade, mas isso também acontece no mundo espiritual. Algo que parece bom, mas que te conduz para o caminho ruim. É isso que Satanás faz. E ele usa argumentos fortes, argumentos claros, argumentos simples. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 4, o texto não está no Data Show, não adianta você olhar para lá. Jesus é conduzido ao deserto e ele passa lá 40 dias em jejum. Satanás chega para ele e diz para ele, você não está com fome? Pergunta óbvia.
Por que você não pede que essas pedras se transformem em pães? Você não tem poder para isso? Faça isso. Percebeu? O argumento é lógico. Se você pensar nessa tentação, você vai perceber que ela não tem nada de, num primeiro momento, absurdo. Olha, eu estou com fome, eu tenho poder para transformar pedra em pão. Qual é o pecado nisso? Nenhum. Você responderia de pronto. Mas o pecado é obedecer a Satanás. O pecado não está no movimento de transformar uma pedra em pão através da oração para saciar sua fome. O problema está em quem é que você está obedecendo para fazer isso. E é interessante essa ação, porque ele é altamente sutil. Vamos ver um texto, Efésios 4,14. Vai lá para o telão. O texto diz assim: nós devemos ter cuidado para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Se tem algo que o inimigo faz muito, é usar de astúcia para induzir o indivíduo ao erro. São conclusões apressadas, são argumentos falhos, são silogismos filosóficos, e a pessoa vai sendo conduzida paulatinamente ao erro, por um argumento sutil, leve, em que num primeiro momento não parece nada de estranho, mas está longe da doutrina verdadeira de Deus que está revelada na palavra do Senhor. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9 e 10, o texto diz assim, olha, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Qual é a eficácia de Satanás? O texto vai responder. Com todo, qual é a palavra? Qual é a palavra? Quem é que tem poder? Não é isso que o texto está dizendo? Agora, observe bem, com todo o poder. Segunda palavra, qual é a outra eficácia que Satanás tem? Sinais. Terceira palavra, qual é outra característica da eficácia de Satanás? Prodígios. Poder, sinais e prodígios. Percebam, são as mesmas palavras usadas para a ação de Deus na igreja através do Espírito Santo na Bíblia. Então, muitas vezes as pessoas são levadas ao erro, conduzidas ao erro, porque existe a manifestação de um poder espiritual, existe a manifestação de um sinal espiritual, existe a manifestação de um prodígio espiritual, o ministro parece ministro da justiça, mas na verdade o anjo parece de luz, mas na verdade é o inimigo por detrás de tudo isso. E a única coisa que vai fazer com que você perceba que está numa roubada é aquela última palavra ali, porque o poder é da mentira. E com todo o engano, da injustiça, aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Onde está a verdade, meus irmãos? Revelada. Nenhuma igreja tem o poder que a Bíblia tem. Nenhum pastor tem o poder que a Bíblia tem. Você quer conhecer a verdade? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. E se alguém pregar alguma coisa contrária à Bíblia, questione, vá atrás, pergunte. Eu não entendi isso não. O senhor está falando um negócio aí, mas eu estava lendo uma outra coisa aqui. Questione, não aceite, argumente, anote, vá atrás. Porque a verdade que liberta é a palavra de Deus. Não é palavra de homem algum. E ela é a que nos conduz para não cairmos nas armadilhas de Satanás. Terceira coisa muito interessante é, conhecendo esse adversário que é milenar, sabendo que esse adversário é poderoso, nós não podemos nos esquecer da terceira e última coisa para ficar um sermão bem presbiteriano. Porque sermão presbiteriano tem 3 pontos. Terceira e última coisa. Nunca se esqueça que o inimigo já está derrotado. Esse maligno não tem poder sobre a sua vida quando você entra em perfeita e íntima comunhão com Deus, através da obra do Espírito Santo, e você crê em Cristo Jesus. Nunca se esqueça disso. Esse inimigo já está derrotado. Ele não tem autoridade sobre a vida do cristão. Então eu conheço o inimigo, eu sei da artimanha dele, eu sei do poder dele, mas eu também sei de uma coisa fundamental para a minha vida. Ele já está derrotado. Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15,
Diz assim, vamos ler lá juntos, dá para ler? Tendo cancelado o escrito que era e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A cruz de Cristo Jesus acabou com o poder do inimigo. Todo aquele que crê em Cristo Jesus, que entra numa relação direta com Jesus Cristo, o inimigo não alcança, não atinge, como se diz aí na boa cultura brasileira, não faz ciranda no seu quintal. Ele não tem poder. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual carro o ladrão vai roubar na rua? O que tem alarme, está trancado e tem 5 vigias armados ao redor dele, ou o mesmo carro que está lá embaixo, aberto, sem alarme, sem ninguém vigiando, com a chave na ignição? O primeiro ou o segundo? O segundo. O diabo é preguiçoso. O inimigo espiritual é preguiçoso. Ele prefere ir em pessoas que estão completamente desarmadas. Ele não vai perder tempo com cristãos que estão guardados pelo sangue e o poder de Jesus, porque ali ele já perdeu. Nós não podemos nos esquecer disso. Em Tiago, capítulo 4, versículo 7, esse diabo que foi vencido na cruz do Calvário, diz que ele está completamente derrotado, mas ainda não completamente aniquilado. Sujeitai-vos, portanto, a Deus e resisti ao diabo. E qual vai ser a reação dele? É o que a Bíblia diz. Ele vai embora. Ele não vai gastar tempo com o cristão. O cristão que está em plena comunhão com o Senhor. Porque ele deu poder à igreja. E eu vou te dizer uma coisa que a igreja precisa se lembrar bem. Ele tem medo da igreja. Quem diz isso é o próprio Senhor Jesus. Quer ver? Olha o texto lá de Mateus capítulo 16, o verso 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, a igreja. Quando nós somos igreja, povo de Deus reunido, em unidade, se você sai da igreja, você perde esse poder, hein? Meu querido, nós temos poder quando nós andamos juntos. Pega um espetinho desse de madeira, sozinho, que você quebra ele com facilidade, mas reúna lá 100 espetinhos e tenta quebrar para você ver. Não vá fazer isso, senão você vai se machucar e depois vai falar que a culpa é do pastor, né? Mas você não consegue. Quando nós somos igreja, nós somos esse grupo que, unido pela força do Espírito Santo, resiste tremendamente. Se você colocar um espetinho de madeira no chão, uma bicicleta passar por cima, ele quebra. Mas se você colocar milhares deles amarrados, você pode passar um carro por cima, que ela é uma ponte boa. Vai se sustentar. Assim é a igreja, quando ela caminha em unidade. O inimigo, ele não tem poder. Pelo contrário, nós temos a autoridade de Deus para pregar o evangelho para uma família que está longe de Deus, que não conhece a Deus, entregue a ação maligna, que muitas vezes nem sabe porque está sofrendo tanto, é por causa da ação do inimigo na vida deles. Você chega lá, começa a pregar o evangelho, aquela família entrega a sua vida a Jesus Cristo, conhece a verdade que liberta, que é a de Jesus Cristo. Sabe o que você fez? Acabou de cumprir Mateus, foi lá e saqueou o inferno. Tirou uma família que estava sendo usada pela ação do inimigo e conduziu ela à presença de Deus. Isso é uma grande bênção. Efésios capítulo 6, verso 10 a 12, diz que a luta é nossa, mas a força é do Senhor. A força é do Senhor, a luta é nossa. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A força é de quem? Do Senhor. O poder é de quem? Do Senhor. Ele fortalece a quem? A cada cristão. Para quê? Diz o versículo 11. Para que, revestido pela armadura de Deus, nós possamos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, que estão nas regiões celestes.
Olha só, principados e potestades. Quais são esses principados e potestades? Aqueles que nós lemos lá em Colossenses, que foram colocados publicamente ao desprezo pela força da fé em Cristo Jesus. Tá bom. O que é que eu levo para casa então? Eu devo levar para casa que o livro da arte da guerra tem muita coisa para me ensinar, sim. E é muito bom nós aprendermos de várias fontes, desde que todas elas passem pela peneira da Escritura Sagrada. E aí nós descobrimos que o Sun Tzu terminou o seu livro dizendo o seguinte: a força moral e as faculdades intelectuais do homem são decisivas em uma guerra. E ainda que, quando você aplica corretamente essas forças, a guerra será levada a cabo com sucesso, nunca devendo ser esta guerra efetuada sem pensar ou de maneira descabida. Mas toda guerra deve ser sempre precedida de medidas que a tornem fácil de vencer. Cabra bom. Não é? Como é que eu posso transformar então as minhas batalhas espirituais em batalhas fáceis de serem vencidas? Com uma reflexão clara: quem é o inimigo? Qual é o poder dele? Qual é a estratégia que ele usa? Mas quem é o Deus que me fortaleceu? Qual é a estratégia que Deus me dá? Qual é a armadura que ele me dá? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E em Cristo, diz a Bíblia, nós somos mais que vencedores. Então, nós não temos medo do inimigo, mas nós também não desprezamos a sua artimanha. Que o Senhor nos dê essa sabedoria. Ore, peça, faça como Jesus nos ensinou aqui na oração, no final da oração do sermão do monte, quando ele ensina a oração do Pai Nosso. Não nos deixes cair na tentação, mas livra-nos do mal. E aí vem uma chavinha que nós vamos falar dela mais na frente. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar. Vivemos em um mundo material, mas também vivemos em um mundo espiritual. Nem todas as coisas se explicam pela simples relação de causa e efeito da matéria. Muitas coisas são espirituais. Peça que Deus te dê discernimento, equilíbrio, para perceber os momentos em que ciladas se apresentarem na sua vida, armadilhas, para você não cair nelas espiritualmente. Para que você possa analisar e enfrentar todas as estratégias do inimigo e vencer a guerra com muita facilidade, porque essa luta é sua, não é de mais ninguém. Mas você não está sozinho. Somos um povo. Somos uma família chamada Família da Fé. Somos uma igreja que intercede pela sua vida, que se importa com seus problemas, que invoca a graça e a proteção do Espírito de Deus sobre você. Ninguém aqui está sozinho, porque Deus está conosco, porque somos o povo de Deus e porque somos vitoriosos em Cristo Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, porque a Tua palavra é tão clara, tão equilibrada, tão verdadeira. Muito obrigado, Senhor, pelos momentos em que o Senhor já nos concedeu vitória, e ela foi muito evidente aos nossos olhos. Nos momentos em que o Senhor falou ao nosso coração, e percebemos, ó Deus, o poder do Senhor agindo em nós, por nós e através de nós. Obrigado pelo presente da fé. Muito obrigado porque esta fé faz sentido para as nossas vidas. E sentimos, ó Deus, de fato, Tua presença consoladora, que nos faz com alegria
testemunhar que o Senhor tem nos conduzido em vitória, em nossos projetos, em nossa vida. Guarda-nos, faz de todos nós um povo guardado debaixo do Teu poder e graça. Abençoa as nossas famílias, nos dê uma semana de muita alegria, pois oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador.